Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem? Pessoal, vamos à nossa aula de ciências. Então, vamos abrir o livro na página 32, tá? E vamos corrigir a nossa atividade da semana passada. Que diz assim: na questão número 6, quantos litros de sangue aproximadamente você acha que existem no corpo de uma pessoa adulta? Aí nós tínhamos os quadrinhos com as opções: 1 litro, 5 litros, 50 litros. Então a resposta é 5 litros de sangue tem o corpo de uma pessoa aproximadamente, tá? O corpo de uma pessoa adulta, ok? Aí nós temos a representação ali abaixo. Nós temos glóbulos vermelhos, são esses globulinhos pintados de vermelho, e aí nós temos também os glóbulos brancos. Então, os glóbulos vermelhos ou hemácias são células, tá? Do nosso sangue, responsáveis pelo transporte de gás, oxigênio e de gás carbônico. Então, é o processo que a gente estudou de inspiração do ar e de expiração, inspiração oxigênio, expiração gás carbônico, tá? Que o nosso corpo realiza, que é chamado de quê? De respiração, isso. E aí nós temos também os glóbulos brancos ou leucócitos, são células relacionadas às defesas do corpo humano. Elas protegem o organismo de invasores como vírus e bactérias. Então, a função das hemácias, das células dos glóbulos brancos, é fazer a defesa do nosso organismo. O outro é fazer o quê? O nosso transporte de oxigênio, a nossa respiração. E esse é responsável por fazer a defesa do nosso organismo contra os vírus e bactérias que existem, ok? Aí nós temos, além deles, nós temos as plaquetas, que são pequenos fragmentos celulares que auxiliam na coagulação do sangue. Isso formam substâncias que evitam a perda de sangue. Então, as plaquetas, elas evitam o quê? As hemorragias, a perda do sangue. Então, esses são as composições, tá? Do nosso sangue, que eu acabei de falar para vocês. As partes do nosso sangue, tá? Ok? O sangue, ele transporta a substância por todo o corpo humano, com nutrientes, resíduos e gases, tá? Ele também contém células, né? Que é as células que protegem. Quais são? São as células, né? Dos glóbulos brancos, certo? O sangue é composto de um líquido chamado plasma e de plaquetas de célula, como os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, o sangue é formado por essas células, tá? Isso, glóbulos brancos, vermelhos, são células do sangue, tá? Que eu tô explicando para vocês. Ali abaixo nós temos assim, o plasma é um líquido amarelado que constitui cerca de metade do volume do sangue do corpo humano. Nele há substâncias como água, proteínas, nutrientes e hormônios, tá? Plasma. Como vimos, o sangue transporta substâncias, inclusive as substâncias tóxicas, para que elas sejam retiradas do sangue. Ele precisa ser filtrado. Esse papel é realizado pelo sistema urinário. Então, o que filtra o nosso sangue? O que filtra nosso sangue é a excreção da urina, porque nós estamos estudando circulação e excreção. E a urina é um exemplo de excreção, que ela é o quê? Ela é um gás, né? Uma substância, na verdade, não um gás, uma substância tóxica que o nosso corpo elimina. Então, o nosso sangue filtra e através da urina é feito que a excreção dessa parte tóxica do nosso organismo, que sai através da urina. Aí nós temos ali um sistema urinário representado do ser humano, nas figuras abaixo, na página 33, tá? Me acompanhe. Então, nós temos a representação feminina e masculina, né, do sistema urinário. Então, ali na mulher temos rins, o útero, né, ao lado. Aí nós temos a uretra e a bexiga urinária, certo? Então, é formado o sistema urinário pelos rins, né, acima. Daí, o útero, que tá um pouquinho abaixo ali.
do rim. Aí nós temos a uretra, que tá abaixo da bexiga. É só seguir o esqueminha ali, observando. Aí no homem, os rins também acima, daí uréteres, né? Uréteres. Aí nós temos a bexiga, né? Urinária. E abaixo a uretra, ok? Então, essa é a representação do sistema urinário no homem e na mulher. O sangue chega aos rins e retém as substâncias tóxicas. Com excesso de água, essas substâncias formam a urina. Então, quando a pessoa tem dores nos rins ou não consegue fazer, tem vontade de fazer xixi e não consegue, a gente chama isso de quê? De infecção na urina e falta de água. Então, quanto mais água você tomar, mais saudável, o seu sangue vai filtrar melhor e você vai conseguir urinar. E isso é o quê? É saúde, sinal de saúde. Então, se você não tem vontade, não consegue urinar e sente dores nos rins, você está com problema, né? Infecção de urina. O seu sangue não está filtrando corretamente a sua urina. E isso acontece quando você não toma água suficiente quando o seu corpo não tem líquido suficiente para filtrar essa substância tóxica que é eliminada através da urina, como a gente está falando. Então, na número 7, complete o esquema a seguir com o caminho da urina no corpo humano. Então, era para você observar ali o esquema e responder. Então, rins, depois do rins vem o que, gente? Uréteres, aí depois vem bexiga urinária, né? Aí, logo abaixo vem o que? Uretra, ok? Então, seguindo ali o esqueminha da figura, certo? Vamos virar a página, vamos para a página 34. Aí nós temos a questão 8. Coloque os números em ordem crescente e descubra os nomes das estruturas em destaques. Então, ali nós temos a figura, né, de um sistema urinário, né? Que a gente acabou de responder sobre isso ali na página anterior. O ser humano tem dois, né? Dois o quê? Dois. Aí, como é que forma essa palavra ali que tá ao contrário? E o que tem ali na figura? 2 rins. Então, a resposta é rins, que é responsável pela filtração do sangue. No processo, são retirados do organismo em excesso de água e outras substâncias que precisam ser eliminadas. A água e as substâncias que ficam retidas nos rins formam a urina. Aí nós temos embaixo, a urina sai dos rins e passa por onde que ela passa? Pelos uréteres, né? Então, resposta ali, olhando no quadrinho, se você tá bagunçado as letras, mas é uréteres. Daí nós temos ali a representação também. Armazenada na bexiga urinária em um adulto quando a quantidade de urina armazenada na bexiga urinária está entre 200 ml e 400 ml, surge a vontade de urinar, ok? Então, a urina é conduzida da bexiga urinária até aonde, gente? A uretra. Então, né? A gente olha no esqueminha ali, resposta uretra. Vamos para a página 35. Na prática, você já percebeu como os batimentos do seu coração mudam de ritmo acelerado ou diminuindo conforme a atividade que você realiza, as emoções que está sentindo? Resposta. Então, você vai responder, né, por que isso acontece. Vamos verificar como o coração se comporta quando realizamos diferentes tipos de atividades. Para verificar a frequência cardíaca, mediremos a pulsação. Por exemplo, quando a gente pratica esporte, futebol, corrida, dança, alguma atividade que trabalha o nosso corpo, o que acontece, gente? Os nossos batimentos cardíacos, né, mudam de velocidade. Eles Eles se aceleram, porque o nosso corpo ele entra em movimento e isso acelera a nossa circulação sanguínea e com isso acelera o quê? O nosso coração, o que bombeia? O que o nosso coração bombeia? Sangue, né? E o que isso acontece? Se aumenta
velocidade, os nossos batimentos cardíacos também aumenta, porque ele é movido pela circulação também. Então, vamos lá. Se você colocar, para você comprovar isso, você pode usar um relógio ou um cronômetro, né? Então, vamos aqui. Relógio ou cronômetro, caneta, papel para anotar os dados. Fique em repouso durante 10 minutos e depois realize os seguintes procedimentos. Coloque as pontas dos dedos, né? Aí aqui tem a demonstração no livro, eu vou tentar fazer para vocês aqui também. Coloque as pontas dos dedos, no caso, esses 3 dedos aqui, ó. Aqui no pulso, né? Assim, ok? As pontas do dedo no pulso. Dedos indicador, médio e uma das mãos sobre o pulso da outra mão. E uma das mãos sobre o pulso da outra mão, ok? Veja a foto ao lado. Conte durante 15 segundos, em seguida multiplique o valor encontrado por 4. O valor obtido equivale à quantidade de batimentos cardíacos em repouso em 1 minuto. Então, se a gente multiplicar 4 vezes 15, né? Vai dar quanto, gente? 4 vezes 5 é 20, né? Vai 2, 4 vezes 1, 4 e 2. Então, vai dar quanto? Vai dar 60, né? 60 batimentos cardíacos, ok? Então, o batimento cardíaco vai o quê? Vai aumentar. Porque você vai estar em repouso. Mas aí depois, se você multiplicar isso daí, você vai ver que aí vai haver um aumento. Para observar as variações de sua frequência cardíaca, meça seu batimento em diferentes momentos do dia, ao realizar diferentes atividades, e veja algumas sugestões. Aí nós temos ali, ao acordar, ainda deitado, você vai estar mais tranquilo, seus batimentos cardíacos, óbvio, você vai estar tranquilo, calmo. Depois de caminhar, já vai, né, vai mudando a velocidade, porque você está em movimento. Depois de correr, vai aumentar mais ainda, igual eu estava explicando para vocês. 30 minutos após o almoço, o que vai acontecer? Vai dar aquela, né? Vai baixar um pouco. E ao assistir a televisão, depende. Se você estiver assistindo um filme que causa emoção, por exemplo, vai aumentar os batimentos cardíacos. Então, na letra A, o que você percebeu ao comparar sua frequência em cada atividade realizada? Letra B. Construa em seu caderno um gráfico de colunas com os resultados que você obteve. Depois de pronto, compare seu gráfico com os dos seus colegas, o que você percebeu. Então, isso é para vocês fazerem o quê? Uma verificação da frequência dos batimentos cardíacos, essa atividade. Aí vocês vão usar um relógio ou cronômetro, daí vocês vão usar uma caneta para cada um desses momentos que está descrito aqui, vocês colocarem lá a que velocidade está o batimento cardíaco de vocês. E o papel, né, o caderno, para vocês anotarem essa atividade, ok? Vamos para a página 36. Na página 36 e 37, eu quero que vocês respondam essas atividades, que é sobre o sistema urinário, que eu expliquei, né? É sobre o sistema urinário. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Pessoal, eu vou mandar para vocês também, essa é aula de ciência, mas eu vou mandar para vocês hoje, eu não vou passar aula de história. Daí, eu vou passar 2 vídeos de ensino religioso, tá? Na matéria de ensino religioso sobre a data de Corpus Christi. E aí eu quero que vocês assistam e prestem atenção nesse vídeo e depois vocês façam um resumo no caderno de ensino religioso, dizendo o que vocês entenderam sobre o significado dessa data de Corpus Christi. E aí eu quero que vocês digam por que vocês acham que essa data é importante, porque vocês acham que é importante comemorar essa data. Eu quero que vocês dêem também a opinião de vocês. Digam o que entendeu e dê a opinião de vocês. No mínimo 8 linhas, tá? Eu vou colocar lá no plano de ensino religioso para vocês verem. Então, façam no mínimo 8 linhas. Não quero 2 linhas, não, tá? Quero no mínimo 8 linhas de vocês falando sobre o que vocês entenderam nos vídeos e por que vocês acham importante comemorar essa data, ok? Tenham todos um bom fim de semana. Dúvidas, chame a professora pelo WhatsApp que eu estarei ajudando. Abraço a todos.